Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar com eletricidade. Com certeza vocês já viram algum desses selos nos aparelhos eletrônicos, elétricos, que vocês têm na residência ou quando você vai comprar um aparelho elétrico, você sempre está olhando para esse selo. Esse selo, né, com essas letrinhas aqui, esse especificamente está me dizendo que esse equipamento é um equipamento que consome pouca energia elétrica. Mas como é que a gente faz para fazer essa conta? Como é que a gente faz para calcular qual é o consumo de energia elétrica? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que para calcular a energia elétrica, quanto mais potente for para calcular esse consumo, quanto mais potente for o equipamento, mais ele gasta. E como é que eu faço para calcular essa potência? A potência de qualquer aparelho elétrico eu vou calcular pegando a voltagem vezes a corrente. Por exemplo, se eu tenho na minha casa um equipamento elétrico, ou seja, aqui para nós, Fortaleza, o equipamento elétrico está ligado a uma voltagem de 220 volts. Aí eu vou lá, chamo um técnico, peço para ele medir qual é a corrente, ele vai me dizer que a corrente que está passando por esse equipamento é uma corrente de 1 ampere. Como é que eu vou saber qual é a potência daquele equipamento? Ah, Daniel, eu posso olhar naquela plaquinha, mas vamos supor que a plaquinha não existe mais. Como é que eu calculo? A potência vai ser a voltagem vezes a corrente. Então, se quando o cara for medir a corrente do equipamento estiver passando 1 ampere, então vai ficar 220 vezes a corrente, que é 1. A potência desse equipamento vai ser 220 watts. Então, é assim que eu vou calcular a potência desse equipamento. Como é que eu vou calcular o consumo de energia? O consumo de energia, ou a energia consumida, vai ser a potência do equipamento vezes o intervalo de tempo, vezes o tempo que ele vai ficar ligado. Então, se eu pego aqui a potência vezes o tempo que esse equipamento vai ficar ligado, eu vou calcular qual é a energia, né, que foi consumida por esse equipamento. Vamos fazer exemplos de potência e de consumo de energia. Nesse exemplo, a gente tem aqui o seguinte: o aparelho de ar-condicionado da sala de matemática e física apresenta as seguintes especificações. Ele tem 2.200 watts e 220 volts. Vamos para cá. E ele pede para determinar a corrente elétrica. Certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu for resolver esses probleminhas é identificar quem é quem aqui na história. Então aqui eu tenho essas duas informações que ele não me disse quem é voltagem, quem é potência, quem é corrente. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui, toda vida que aparecer o watt, esse W, isso aqui representa potência. Então, aqui é a minha potência. E esses 220 volts é a minha voltagem, é a minha DDP, é a minha diferença de potencial. É a tensão que funciona todos os equipamentos aqui em Fortaleza. Se você for pegar qualquer equipamento da sua casa, todos eles funcionam a 220 volts. Então, o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo, para esse exemplo, determinar qual é a corrente que vai passar nesse aparelho de ar-condicionado. Então, imagina o seguinte, eu estou querendo comprar um disjuntor. O que é isso? É um limitador de corrente que você bota lá no quadro de energia, lá na geral. E eu preciso identificar qual é o disjuntor que eu tenho que comprar. Esse disjuntor ele vai ser limitado por essa corrente. Então, para que eu saiba qual equipamento eu vou comprar, eu vou precisar especificar, eu vou precisar calcular essa corrente. Então, o que o problema me deu? O problema me deu o seguinte, ele me deu a potência,
que é 2.200 watts, e me deu a voltagem, que é de 220. Eu preciso identificar, eu preciso calcular quem é a corrente. O que é que a gente viu? Que para calcular a corrente, a potência, você faz a voltagem vezes a corrente. Certo? O que é que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo identificar qual é a corrente. Eu quero calcular qual é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica vai ser quem? A potência. Essa voltagem que está multiplicando aqui, ó, ela vai passar para lá, vai passar dividindo. Então, aqui vai ficar potência dividido pela voltagem. Quanto é a potência? 2.200 dividido pela voltagem. Quanto é a voltagem? 220. Quando você faz essa conta, essa corrente aí vai dar quanto? Se a gente simplifica aqui esse zero com esse zero, fica 220 dividido por 22, que dá quanto? 10 amperes. Então, o disjuntor que eu vou precisar comprar, né, tá, vai ser um disjuntor que permita a passagem de 10 amperes por ele. Ok? Vamos para outro exemplo. Agora, com o chuveiro elétrico. Eu preciso calcular a corrente elétrica que está passando por um chuveiro elétrico quando ele está ligado nas posições verão e inverno, com essas especificações. Ó. De novo, a gente está aqui, isso que aparece aqui em volts é a tensão, é a voltagem, é a DDP, e isso daqui é a potência. Então, eu vou precisar calcular a potência, a corrente com a potência menor e a corrente com a potência maior. Então, aqui eu vou chamar essa potência, deixa eu ver, verão e inverno. Então, aqui no verão a água precisa esquentar menos, no inverno essa água vai esquentar mais. Então, o que eu preciso fazer? A gente sabe que potência é voltagem vezes a corrente. O que eu estou querendo? A corrente elétrica. Então, para calcular a corrente elétrica, eu vou pegar a potência e vou dividir pela voltagem. Então, eu vou calcular aqui duas correntes. Essa corrente aqui, que vai passar no verão, vai ser essa potência dividido pela corrente, pela voltagem. Dividido pela voltagem. Então, essa corrente aqui que vai passar no inverno, no verão, vai ser 2.200 dividido por 220. É a continha que a gente acabou de fazer, né? Então, essa corrente aqui vai ser de 10 amperes. A corrente que vai passar no inverno, a água vai ter que esquentar mais, então a potência é maior. Então, vai ser a potência do inverno dividido pela voltagem. Então, a corrente que vai passar no inverno vai ser igual a 4.400 dividido por 220. Simplifica aqui esses zeros. Essa corrente do inverno vai ser 20 amperes. Precisava ter feito a conta? Não. Se a potência dobrou, né? Se foi de 2.200 para 4.400 e a voltagem não muda, dobrou a potência, dobrou a corrente. Se uma é 10, a outra vai dar 20. Ok? Vamos para mais exemplos. Eu vou agora calcular aí a corrente que vai passar por esse forno e por esse secador apresentados aí nessa tabela com essas especificações, certo? Então, se a gente pegar primeiro aqui o forno, quais são as especificações do forno? Eu tenho uma voltagem de 250 e tenho uma potência de 3.125, ok? Então, a potência de 3.125 watts.
Eu quero calcular aqui a corrente. Então, para calcular a corrente, vai ser a potência dividido pela voltagem. Né? Potência, 3.125, dividido pela voltagem, 250, que vai dar uma corrente de 12,5 amperes. 12,5 amperes é a corrente que vai passar por esse forno. Certo? Se a gente pega agora outro exemplo, se a gente pega agora o secador de cabelo, então aqui no secador, o que é que a gente vai ter? Quais são as especificações? Ele funciona com 220 volts, então a DDP dele é 220, e a potência dele é de 1.210 watts. Calculando aí a corrente que vai passar nesse secador, a corrente vai ser a potência dividida pela voltagem, que vai ser 1.210 dividido por 220, que vai dar uma corrente de quanto? Essa corrente aqui vai ser de 5,5 amperes. Ok? Então, essa corrente aqui, a partir dessa corrente, eu posso determinar qual é o fusível que tem que ser utilizado em cada um desses equipamentos. Tá certo? Esses componentes, fusível, disjuntor, são dispositivos de segurança que a gente usa nos circuitos ou nos aparelhos elétricos para que ele proteja o equipamento. Se passar uma corrente maior do que aquele que ele permita, ele simplesmente desliga. Ou desliga ou queima, se for no caso o fusível, ele vai queimar o fusível. Ok? Tranquilo? Vamos fazer um exemplo de consumo de energia. A gente falou como é que calculava corrente a partir da potência e tal, mas como é que eu vou saber na minha casa quanto vai ser o consumo de cada equipamento? A gente precisa lembrar de duas coisas. A gente precisa lembrar que o consumo está diretamente ligado à potência e que esse consumo propriamente dito vai ser a potência vezes o tempo. Quanto mais potente for o aparelho elétrico, quanto maior o valor de potência ele tiver, em watts, né, mais ele vai consumir energia, certo? Quanto maior essa potência e quanto mais tempo ele ficar ligado, maior vai ser o consumo. Então aí, nesse exemplo, a gente tem o seguinte: eu quero saber qual é a energia consumida mensalmente, certo? Se é mensalmente, então aqui eu estou trabalhando com 30 dias, ok? Por um chuveiro elétrico que tem uma potência de 4.000 watts, em uma residência onde vivem 4 pessoas que tomam diariamente 2 banhos de 15 minutos. Dê sua resposta em kWh. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, ele já me deu a potência. Se ele já me deu a potência, então eu não vou usar essa relação aqui porque ele já me forneceu. Ele já está me dizendo que a potência do equipamento é 4.000 watts. Mas, se a gente for analisar aqui a pergunta, ele está querendo a resposta em kWh, que é exatamente a mesma unidade que a gente é cobrado do nosso consumo de energia na nossa conta de luz. E se a gente observar aqui, o que é esse kWh? É o quilowatt, que é a potência, vezes o tempo, que é a hora. Então, se eu quero fornecer a resposta em kWh, então a potência tem que estar em kW. Aqui ele me deu 4.000 watts. 4.000 watts corresponde a 4 kW.
E quanto tempo vai ficar ligado esse aparelho, esse chuveiro elétrico por dia? São quantas pessoas? A gente tem 4 pessoas, cada pessoa tomando 2 banhos. Se a gente fizer essas contas, a gente vai perceber que por dia esse chuveiro ele vai ficar ligado quanto tempo? Cada pessoa vai gastar em média 30 minutos. Se eu tenho 4 pessoas, eu vou ter 120 minutos. Como a minha resposta é em quilowatt-hora, eu tenho que dar esse tempo em hora. Então aqui vai corresponder a quantas horas? 2 horas. Né? Se eu pegar esses 120 minutos e dividir por 60, eu vou saber quantas horas eu tenho aí. Ok? Tranquilo? E aí, como é que eu faço agora para calcular o consumo, para calcular a energia consumida? A energia vai ser a potência vezes o tempo. Então, eu vou ter 4 kW vezes 2. Essa energia vai corresponder a quanto? 8 kWh. Só que eu estou querendo isso mensal. Então, eu vou pegar isso daqui e multiplicar por 30. O consumo mensal só do chuveiro elétrico vai ser quanto? 3 vezes 8, 24. Né? Baixando esse zero aqui, 240 kWh. Certo? Então, esse é o consumo só do chuveiro para essa casa que tem essas 4 pessoas, cada uma delas tomando 2 banhos por dia de 15 minutos. Ok? Valeu, galera, e até a próxima.